Sejam bem-vindos para o nosso terceiro encontro, onde a gente vai falar sobre o Cornelis Tilly, que é considerado formalmente como um dos pais da ciência da religião, com o Max Miller. O Tilly e o Max Miller são as duas pessoas que mais aparecem nominalmente como pais da ciência da religião. E eu estou utilizando esse microfone de mão porque reclamaram da gravação do nosso último encontro, falaram que eu estava com o microfone de centavos, que a qualidade estava muito ruim. Então, para evitar ficar com o microfone de centavos e que vocês possam entender melhor a minha voz, principalmente porque eu não estou com voz, eu estou ruim da voz ainda, tinha perdido completamente a voz há 2 semanas atrás, agora estou conseguindo falar, mas ainda não estou com a voz 100%, então até para vocês também conseguirem entender um pouquinho melhor eu falando, vamos fazer com esse microfone um pouquinho melhor, só vai ter o incômodo que eu tenho que ficar segurando o microfone, mas até aí não tem tanto problema. Para o pessoal que está assistindo do YouTube, essa reunião sobre os clássicos da ciência da religião a gente faz sempre na última terça-feira do mês. Então, se você tem interesse em participar, a gente tem um grupo no Telegram onde é disponibilizado o texto que trabalharemos no próximo encontro e também onde é disponibilizado o link do Teams, onde você pode entrar, pode interagir, fazer perguntas. Geralmente as perguntas não são colocadas no YouTube, então toda a parte de interação com o pessoal que está assistindo, que vocês podem ver o rosto aí do pessoal, o Fernando, o Felipe, o Rodrigo, o Glaucio, dão um tchauzinho pro pessoal que está nos assistindo lá do futuro no YouTube. Então esse pessoal depois quando termina o nosso encontro, então quando termina o encontro eles fazem perguntas e se você também quer interagir de uma forma mais pessoal com a gente, vocês podem depois, no próximo encontro, que vai ser no final de setembro, na última terça-feira de setembro, também participar do Teams. Hoje a gente vai falar sobre o Cornelis Petrus Tilly, que é um autor que também já está com a obra em domínio público, visto que ele faleceu em 1902, e é um autor que é estritamente importante para a ciência da religião, embora não só para a ciência da religião. Conforme a gente estuda a biografia do Tilly, a gente percebe que ele é um teólogo e cientista da religião. Ele está naquele momento de fundação da ciência da religião, bem em meados ali do século XIX. Não existia ainda a ciência da religião enquanto ciência. O Tilly é um dos primeiros a utilizar o termo ciência da religião, mas ele o tempo inteiro transita nesses dois domínios. Tanto que é muito interessante que os biógrafos do Tilly, você vai ter biógrafos que são mais inclinados à teologia, e daí vão falar que ele não era cientista, que na verdade ele é teólogo, que ele foi pastor e etc e tal. Você tem os biógrafos que são mais inclinados à ciência da religião, que daí vão falar completamente o contrário, que na verdade o trabalho dele nunca se pretendeu teológico, que o tempo inteiro ele tinha uma preocupação muito grande com a empiria, com a questão histórica, com a questão arqueológica, e que portanto não teria como classificá-lo como teólogo. E tem a biografia que eu utilizei, que foi feita numa dissertação de mestrado em ciência da religião lá nos Países Baixos, que é da onde vem o Tilly, que apresenta ele, na verdade, como as duas coisas, que o Tilly faz ainda é como se fosse um conhecimento de transição entre a teologia e a ciência da religião. Tem coisas da obra dele que cheiram muito a teologia, mas já tem coisas que são claramente inclinadas para uma visão mais científica. Então o Tilly é o que a gente chama do elo perdido, aquele personagem de transição entre o que viraria no futuro a ciência da religião como um estudo empírico que tenta abarcar o agnosticismo metodológico como a sua principal fronteira disciplinar e etc e tal, mas ele também ainda tem muitas frases que, conforme a gente vai ver no texto dele, que soam abertamente como preocupações que são típicas realmente de teólogos. Então ele nasceu em 16 de dezembro de 1830, em Leiden. Leiden fica eu acho que é Holanda do Sul, não sei se é esse o termo que a gente pode traduzir, a biografia que eu li é em inglês, não sei se a gente traduz dessa forma no português também, mas enfim, Leiden, Holanda do Sul, e morre em Leiden. Então assim, a maior parte da vida dele, ele passou em Leiden, ele morou um período de tempo em Mondrecht, um período de tempo em Roterdã, também passou um período muito curto de tempo da vida em Amsterdã. A impressão até que a gente tem dos biógrafos dele é que ele só foi para Amsterdã para se casar e volta, mas a maior parte realmente da vida dele, ele passa em Leiden e morre em 11 de janeiro de 1902 aos 71 anos. E ele faz a formação dele de ensino superior no Seminário da Irmandade Remonstrante. Os remonstrantes é um grupo de evangélicos que são derivados do Jacó Armínio,
que é um grupo evangélico que existia antes do calvinismo chegar nos Países Baixos, é como se fosse um protestantismo nativo da Holanda, digamos assim. Depois vem o calvinismo domina o cenário evangélico holandês, até que o Maurício de Orange, quando se torna governante dos Países Baixos, acaba perseguindo, inclusive, esses descendentes da teologia armínia, mas na segunda metade do século XIX eles voltam a prosperar, e é nesse embate dessa comunidade que está prosperando onde o Tilly vai se formar em teologia dentro desse seminário. E ele se forma para se transformar em pastor evangélico da Irmandade Remonstrante. Esse é o objetivo. Se a gente for classificar dentro dos protestantismos, os remonstrantes eles estão mais próximos dos metodistas. Eles se diferenciam demais dos calvinistas, que era, né, o tipo de religião evangélica dominante dos Países Baixos, principalmente no que diz respeito à predestinação. Eles não acreditam em predestinação, mas eles acabam tendo também uma postura mais humanista e mais liberal do que os calvinistas. Então isso fez também com que houvesse essa perseguição, porque imagina, para uma liderança política como Maurício de Orange, é muito melhor dizer que ele foi predestinado a ser o governador dos Países Baixos do que você dizer que não, que as pessoas chegam lá por uma questão de mérito, por uma questão de esforço, que seria mais ou menos a leitura teológica que a teologia armínia fazia. Mas tirando esse panorama, só para que vocês entendam de qual grupo religioso que está vindo Tilly, ele vai se formar para ser pastor evangélico em um seminário já tendo esse objetivo final. Em 1853 ele vira pastor em Moendrecht, e em 1856 ele é promovido e vai para Roterdã, que era uma das principais regiões, só não era mais rica do que Amsterdã mesmo, nos Países Baixos. Um biógrafo dele estudou a questão financeira do Tilly, em que substrato social o Tilly estaria, e demonstrou que, na maior parte da vida do Tilly, ele não era apto a votar nos Países Baixos. Só votava quem tinha muito dinheiro nos Países Baixos. Você tinha que ter pago um valor X de impostos durante o ano para que você fosse elegível para ser uma pessoa que poderia votar nos governantes. E na maior parte da vida dele, ele não, o tanto de imposto que ele pagava, não chegava nesse montante, o que significa que rico ele nunca foi. Mas também pobre ele não era. Por ter sido professor universitário, por ter sido pastor, por ter sido liderança, ele fica no que eles chamam de substrato 4, dentro da classificação do censo econômico dos Países Baixos, que seria mais ou menos o equivalente a uma classe média para classe média alta. E ele teve uma vida com muitas perdas. O Tilly perde a mãe com 16 anos. Quando ele estava com 17 anos, daí o pai morre. Ele teve mais de 9 irmãos, mas desses 9 irmãos, 3 morreram ainda crianças. Uma das irmãs dele morreu com 44 anos. E uma das esposas também morreu relativamente jovem, tinha acho que 50 e poucos anos, 52, não lembro agora de cabeça, 50, por volta dos 50 anos. Foi marcado muito na vida do Tilly a questão das perdas pessoais. A família dele, como tinha muitos irmãos, quando a mãe dele falece, o pai falece um ano depois, que a família foi desmembrada. Tanto que isso é muito marcado nas cartas que ele troca com amigos pessoais dele, porque na maior parte parece que ele não tem muito conhecimento a respeito da vida dos próprios irmãos. E o Tilly nunca teve filhos. Ele foi muito focado para a vida dele como pastor e como professor universitário. E foi quando ele estava em Roterdã, onde ele teve um aumento do salário, o salário dele quase que duplicou quando ele é transferido de Moendrecht para Roterdã, que ele começa a fazer as suas primeiras publicações de ciência da religião. E o dinheiro extra que ele teve, ele também começa a estudar línguas antigas, iniciando pela língua persa antiga. Não era algo que era demandado da igreja, mas ele, por interesse próprio, por achar importante estudar a região da onde o cristianismo surgiu, ele começa a se interessar por religiões do que a gente chama hoje de crescente fértil, na época se chamava de Oriente Próximo. Então, a religião do Irã, a religião do Iraque, a língua do Irã antiga, a língua do Iraque antiga, que é o persa. Começou a estudar o babilônico antigo, o assírio, e por fim ele acabou estudando também os hieróglifos egípcios, tanto que o Tilly também é muito conhecido no meio da egiptologia por conta disso. Em 1873, ele se transforma em professor do seminário da onde ele se formou, no momento em que o seminário migra para Leiden. Então, o seminário originalmente ficava em Amsterdã, o período que ele estuda no seminário é o período que ele mora em Amsterdã,
Depois esse seminário é transferido para Leiden, que é a região de nascença do Chile, e ele é apontado como um dos principais professores da transferência desse seminário para lá. E em 1877, a Universidade de Leiden cria a Cátedra de Ciência da Religião para o Chile. Então o Chile, ele já, por conta da sua experiência como docente de nível superior no seminário, ele se transforma numa pessoa muito relevante para a Academia dos Países Baixos, ao ponto de que a própria universidade cria a disciplina para que ele se transforme em professor da Universidade de Leiden. Em 1885, como eu disse, a esposa dele morreu, a primeira esposa, ele acaba se casando de novo em 1890, mas é engraçado que tem uma carta do Chile de 1887, em que um estudante dele questiona a relação que ele tinha com quem depois veio a se tornar a esposa dele. Então, os biógrafos do Chile acreditam que ele já teria começado um relacionamento com essa que acaba se transformando na sua segunda esposa, pelo menos 3 anos antes do casamento, só que manteve isso relativamente em segredo, muito provavelmente pela questão de que a esposa tinha morrido há pouco tempo. Em 1901, o Chile começa a ter a saúde muito deteriorada. Isso faz com que ele peça demissão. E em 1902 ele falece. A causa da morte do Chile, nos pouquíssimos documentos que eu encontrei sobre, aparece morte súbita. E morte súbita, era sempre que a medicina não conseguia explicar a causa da morte. Aqui no Brasil nós temos muitas pessoas, não sei se alguma vez vocês já tiveram interesse de fazer um levantamento da árvore genealógica da família com os certificados de óbito. Vocês vão ter muitas mortes na família que também serão morte súbita. Isso quando não vier coisas como, por exemplo, cãibra no sangue, que era a forma como eles escreviam parada cardíaca antigamente. Então esse tipo de uma não precisão de causa da morte, em 1902 era algo relativamente ainda comum. Mas uma coisa que chama muita atenção é que assim que o Chile morre, a segunda esposa dele funda o Instituto Chile, que é um instituto que existe até hoje, tendo foco no estudo, não só da religião, mas também da língua do Crescente Fértil, que é essa região de Babilônia, Síria, etc. e tal. E ela doa toda a biblioteca do Chile, que era uma biblioteca gigantesca, para a Universidade de Leiden. O Chile, profissionalmente, ele é teólogo. Se a gente for considerar pela formação dele, a gente classificaria o Chile como um teólogo moderno. Tanto que tem uma revista católica de 1932, The Tid, não sei se é assim que a gente lê, né? Não falo holandês, mas enfim, esse é o nome da revista. E numa edição de 1932, ela diz claramente que o Chile não poderia ser considerado um bom cientista porque ele é teólogo. A gente está falando aí de que para fazer ciência você não pode ser religioso, etc. e tal. Embora o Arendt Kemming, que é o autor da dissertação que eu comentei para vocês, que estudou a vida do Chile, ele fala que a forma mais correta da gente abordar é que o Chile era um teólogo que tentava integrar a teologia com ciência, que é meio que o movimento inicial mesmo da ciência da religião. Tanto é que o Kemming, que ele cita que o perfil do Chile era muito diferenciado quando comparado com outros teólogos da mesma tradição evangélica da qual ele fazia parte. Ele lia persa antigo, ele lia babilônico, assírio, hieróglifos. Ainda no seminário, Van der Pot, que era um dos teólogos que foi professor dele sobre catequese, falou assim, objetivamente para ele, não torne públicas as suas visões sobre o evangelho, porque sabia que se ele tornasse público, os outros teólogos iriam persegui-lo. Ele era um teólogo muito diferenciado, e ele tem uma pesquisa dele, um dos artigos dele que foi publicado, em que ele cruza dados históricos sobre o cristianismo primitivo para chegar à conclusão de que o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos bíblicos, seria historicamente mais confiável. E isso ia na contramão da teologia dominante da época, que era do Ferdinand Christian Bauer, que dizia que, na verdade, o Evangelho de João era o menos confiável. E o Tilly chega a essa conclusão fazendo pesquisa empírica, enquanto que o Ferdinand Christian Bauer chega a essa conclusão por ideologia religiosa, por fé. Ele não está pautado em algo empírico, como foi o caso do Tilly. Então o Tilly sempre teve um perfil muito diferente dos seus colegas teólogos. Por isso, até que a dissertação do Kemming chega à conclusão de que o melhor é a gente entender o Tilly como uma pessoa que está integrando teologia e ciência, propondo uma nova ciência que depois vai desembocar naquilo que a gente vai chamar de ciência da religião, mas é esse personagem de transição, como é muito comum entre todos os fundadores de uma nova ciência. Aquilo que eles estão propondo não necessariamente vai ser o que a ciência vai se transformar no futuro, mas sim fosse um norte de discussão para que aquilo continue sendo desenvolvido.
E dentre os maiores impactos que ele teve na CR, com certeza o maior deles é que ele é internacionalmente conhecido como um dos pais da ciência da religião ao lado de Max Miller. Aquilo que eu falei mais cedo para vocês. Vocês vão encontrar outros nomes, como o Robertson Smith, como a Jenny Harrison, mas os únicos que de fato vão ser unanimidade, Max Miller e Cornelis Tilley. Só que é interessante porque eles têm métodos distintos. Os dois são pesquisa empírica sobre religião, mas eles têm uma abordagem teórica distinta. O Max Miller vem da filologia e, portanto, ele entende que estudar religiões de forma científica é tentar entender o desenvolvimento linguístico das diferentes religiões e meio que traçar árvores genealógicas de como que elas foram se constituindo com o passar do tempo. O Tilley ele vai por um outro viés, ele considera que desenvolvimento linguístico não explica as religiões de uma forma satisfatória, que o melhor é a gente se pautar em fatos históricos, em documentos e em arqueologia. O que o Tilley chama em alemão de Das Werden, que tem muito a ver com como uma religião ela vai se fazendo ao longo do período. Só que o Tilley ele também tem uma concepção, o Das Werden não acontece linearmente. O Tilley ele identifica que existem momentos específicos da história em que agentes de forma consciente fazem as mudanças religiosas. Por exemplo, se a gente for considerar quando Lutero escreve a sua súmula, todas aquelas denúncias que faz contra a igreja, aquilo foi um momento histórico específico, onde você tem um agente religioso específico que promove uma mudança específica. O Tilley, ele entende que o melhor para a gente entender a evolução das religiões é por degraus. E esses degraus acontecem, né, essas mudanças acontecem quando tem um evento histórico que age como um gatilho para desencadear essa mudança dentro da religião. Então, muito mais do que ficar vendo que a religião está o tempo inteiro, devagarzinho mudando, não, ela não é tão devagarzinho assim. O mais comum nas mudanças religiosas é que elas sejam feitas de forma consciente e não de forma inconsciente e não linear. Tem períodos de estabilidade intercalados com mudanças que são feitas conscientemente dentro das religiões e que levam às suas respectivas transformações, rupturas, ressignificações. E ele também tem uma visão de que as religiões nascem, crescem, se desenvolvem, geram novas religiões e morrem, que é uma visão que já vinha do Max Miller. E o texto que a gente vai trabalhar hoje é o capítulo 1º do livro dele, Elementos da Ciência da Religião, que foi traduzido pelo Valdinei, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, para ele utilizar com os estudantes dele, e que ele gentilmente cedeu essa tradução para que a gente publicasse na Rever. Então, o texto original é de 1897, evidentemente que a versão que vocês têm não é a versão original, até porque eu quis colocar o texto em português para vocês terem acesso a esse texto. E o que o Tilley entende por religião? Antes dele falar de ciência da religião, ele tem que especificar para o leitor dele o que a ciência da religião entende por religião. Ele define religião, abre aspas para o autor, como uma religiões, né, no plural, como manifestações da mente humana em palavras, atos, costumes e instituições que testemunham a crença do homem no sobre-humano e servem para conduzi-lo na relação com ele. Então veja que ele não está considerando que a religião é a própria relação do ser humano com o meta-empírico, do ser humano com esse sobre-humano, mas sim essa manifestação mental humana, que vai aparecer em palavras, vai aparecer materialmente nos atos, nos costumes e na própria organização institucional. Então, ele tem uma visão meio psicologizada de religião. É muito interessante porque a gente está num período em que a gente está vendo também o nascimento da psicologia. Então, esse livro dele, veio em 1897, então já é um livro bem próximo da morte do Tilley, já é diferente, por exemplo, das palestras que o Max Miller deu, que foi anterior ao surgimento da psicologia. Então, aqui já existe a psicologia num período de início de psicologia e sociologia, onde as duas eram muito misturadas. Então, ele dá essa puxada para manifestações da mente, que a religião é um processo mental, mas ele fala muito mais de um ponto de vista de psicologia social e mais especificamente da sociologia do final do século XIX, do que necessariamente que ele quer fazer uma psicologia da religião. Então isso é algo importante da gente ter claro sobre as nomenclaturas. E é interessante que já o texto do Tilley também aponta uma necessidade de diagnosticismo metodológico, embora ele não utilize o termo com esse nome. E isso é importantíssimo porque eu sempre bato nessa tecla. Vocês vão encontrar na ciência da religião brasileira muitas pessoas que não são formadas em ciência da religião,
mas operam, transitam nos congressos da nossa área, e às vezes até são professores da nossa área, que vão ser contra o agnosticismo metodológico, falar que isso é uma bobagem, que isso é balela. Tem uma socióloga muito famosa, ela não é professora de curso de ciência da religião, mas transita nos nossos congressos, que ela fala que agnosticismo metodológico é colonialismo. Muito pelo contrário, o Timothy Murphy fala que não ter o agnosticismo metodológico é que é uma forma de colonialismo, e não o contrário, tá? Mas, e você tem outros professores que falam que isso é bobagem, por exemplo, o Pondé tem um texto clássico dele, nesse livrinho, foi um dos primeiros livros que foi publicado no Brasil sobre ciência da religião, não sei se vocês conseguem ver, a ciência da religião no Brasil, com todas as aspas possíveis e imaginárias, a ciência, ciências da religião no Brasil. O capítulo do Pondé aqui é horroroso. Porque ele defende, no capítulo dele desse livro, que uma pessoa que não tem religião não pode estudar ciência da religião, porque seria como um cego tentando descrever cores. Isso não faz sentido do ponto de vista científico, porque se fosse assim, homens não poderiam ser ginecologistas. Se fosse assim, não existiriam zoólogos, porque o zoólogo não sabe qual é a experiência de se ser sapo, quando ele vai dissecar um sapo. Então, assim, é um argumento, é uma frase de fato que do ponto de vista científico não faz sentido, e do ponto de vista dos pais fundadores da ciência da religião também não. Então a gente já viu, o Chantepie de la Saucy defendia agnosticismo metodológico, ainda que não com esse nome, o Joachim Vah defendia também, e agora a gente está vendo o Cornelis Stille também defende. Então o que o Cornelis Stille objetivamente vai falar sobre isso? Agnosticismo metodológico. Citação direta do autor. O sobre-humano cai além do alcance do perceptível, ou seja, o meta-empírico não é empírico, a ciência trabalha com empiria, o sobre-humano, algo que está para além dos 5 sentidos, que é a dimensão de Deus, dos anjos, etc., está para além daquilo que a ciência consegue captar. Portanto, a sua existência não pode ser comprovada, e aqui eu até complemento ou refutada, por um raciocínio científico. A questão de saber se a filosofia ou a metafísica tem o direito de julgar a realidade dos objetos da fé não nos interessa. Quem é esse nós? Cientistas da religião. O objetivo da nossa ciência não é o próprio sobre-humano. Ou seja, a ciência da religião não estuda Deus. A ciência da religião não estuda a fé. A ciência da religião não estuda o dogma. Mas a religião baseada na crença neste sobre-humano. É tarefa do cientista da religião investigar a religião como um fenômeno histórico, psicológico, social e totalmente humano. Ou seja, um fenômeno que foi criado pelos seres humanos, que tem um fundo histórico e sociopsicológico, a gente poderia traduzir dessa forma, e não especificamente entender a religião como uma manifestação desse sobre-humano. Ele fala mais também sobre isso. Na página 220 ele fala, a religião é um assunto muito delicado. E quando a gente torna a religião sujeita de objeto da ciência, como é que isso vai soar para os religiosos? Como se fosse uma profanação. E daí o que ele fala? Que muitos teólogos e religiosos da época, eles entenderam as pessoas que estavam querendo fazer ciência da religião como inimigos da religião. Em primeiro lugar, inimigos da religião, em segundo lugar, inimigos da própria teologia. Ele também fala isso objetivamente no texto, que muitos teólogos entenderam que a ciência da religião suplantaria a teologia e trataram de se arquitetar acadêmico-politicamente para minar a ciência da religião. Isso fica muito claro quando a gente pensa, por exemplo, a história da ciência da religião na Itália. Coração do catolicismo, Vaticano bombando no poder político que tem, e o que acaba acontecendo é que chega a ciência da religião para a Itália, ali virada do final do século XIX, início do século XX, e em cerca de 5 anos o Vaticano conseguiu transformar todos os cursos de ciência da religião em cursos de história da Igreja Católica. Então os cursos eram cursos de ciência da religião, mas na prática o que se ensinava nesses cursos era história da Igreja Católica. Então a proposta que o Tilly, a proposta que o Max Miller tinham, de que fosse um curso que estudava várias religiões, que não só o cristianismo, isso acabou vindo por terra por conta de uma cooptação da ciência da religião por teólogos. Isso é amplamente documentado, que acontece também no Brasil, na América Latina inteira. Aliás, são poucos os cursos de ciência da religião onde não se estuda cristianismo como objeto majoritário. A maior parte dos cursos do Brasil, mais da metade de tudo que é produzido é sobre cristianismo, isso quando não chega a números acachapantes, como, por exemplo, 90% de toda a produção ser sobre cristianismo, como é o caso, por exemplo, da Universidade Metodista de São Paulo.
Então, a gente tem esses limites, né? O caso, por exemplo, da Federal de Juiz de Fora é 2/3 de tudo que é produzido é sobre cristianismo. Então, mesmo as universidades públicas aqui no Brasil têm uma produção muito concentrada ainda em cristianismo, e isso, em grande medida, se dá por uma cooptação dos programas por pessoas que são formadas em teologia que acabam virando professores desses programas. A universidade que tem os melhores números nesse quesito é a Federal da Paraíba, e isso é amplamente verificável, vocês não precisam confiar em mim. Vão para a plataforma da CAPES, das teses e dissertações, vejam quais são os temas de teses e dissertações de cada programa, e ali é bem fácil de verificar que a Federal da Paraíba é a universidade que tem a maior diversidade de temas e religiões dentro das suas teses e doutorados. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Só que o que é que o Tilly já está apontando que acontecia já lá desde o século XIX? Então, essa visão de que a teologia sempre viu a nossa área como sendo ou algo a ser cooptado, quando não consegue cooptar, a ser destruído. Isso já tem documentação de que isso acontece na área desde o século XIX. E daí ele fala que muitas vezes os teólogos e religiosos falaram que nós éramos a écrasser l'infâme, termo que vem do Voltaire, que seria basicamente uma frase iluminista no sentido de vamos esmagar a infame. Quem seria essa infame? A igreja, né? Então vamos destruir a igreja, vamos esmagar a igreja. E que não é esse o objetivo da ciência da religião. Até no âmbito do agnosticismo metodológico, o Tilly fala, o ódio cego e o preconceito contra quem? Contra a própria religião, estão fora da ciência, porque a ciência precisa investigar as coisas com serena imparcialidade. É claro que a gente pode aqui debater muito a questão da imparcialidade científica. O próprio Tilly tem uma frase que entra em conflito com essa defesa de uma ciência imparcial, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para frente, mas ele diz que ele, o cientista da religião, desconhece hereges, cismáticos ou pagãos. Ou seja, o cientista da religião, quando vai estudar uma religião, a gente não chega classificando aquela religião como herética, como errada, como um cisma. O homem das ciências, o cientista da religião, se a gente for traduzir de uma forma mais moderna, como homem da ciência, todas as formas religiosas são simplesmente objetos de investigação, diferentes línguas em que se expressa o espírito religioso, meios que lhe permitem penetrar no conhecimento da própria religião. Não é sua vocação, aqui sua, quem? Do cientista da religião, defender nenhuma destas formas como a melhor, ou talvez a única forma verdadeira. O cientista da religião deixa isso para os apologetas. Tampouco o cientista da religião tenta purificar, reformar ou desenvolver a própria religião. Essa é a tarefa do sacerdote e do profeta. Então ele deixa muito claro, já desde ali do início, de que essa noção de que a ciência da religião viria para mudar, modificar ou até mesmo destruir a religião, isso não se aplicava, que isso era do domínio da teologia, não era do domínio de um cientista. E daí ele coloca que o escopo da ciência da religião são todas as religiões, no mundo civilizado e não civilizado, entre aspas, gigantescas do tamanho de sequoias, porque o que ele está chamando aqui de civilizado? Europa, o que é não civilizado? Todo o resto do mundo que a Europa pilhou durante o século XIX. Todos os lugares em que a Europa, o imperialismo, membrou seus tentáculos para assassinar, escravizar a população local e roubar seus recursos naturais em nome da civilização. Mas também ele fala religiões mortas ou vivas, ou seja, não importa se eu estou estudando uma religião que não tem mais culto nos dias de hoje, por exemplo, eu quero estudar a religião do Antigo Egito, ninguém mais cultua a religião do Antigo Egito da forma como ela foi cultuada antes do período ptolomaico. Ou religiões vivas, por exemplo, eu posso estudar uma religião moderna, posso estudar o cristianismo do dia de hoje, e todos os fenômenos religiosos que se apresentam à nossa observação. Então ele coloca no escopo da ciência da religião, muito pautado no escopo da própria linguística, se a linguística pode estudar todas as línguas, sejam elas mortas ou vivas, sejam elas antigas ou não, sejam elas europeias ou não, a ciência da religião pode fazer o mesmo, só que com objeto a religião. Mas é evidente que, como teólogo de formação, na escrita dele às vezes escapa um teologismo. De um lado, ele faz uma crítica à crítica da religião, mas do outro lado ele autoriza. De um lado, ele fala que não é função do cientista da religião criticar as religiões ou se opor de antemão, mas do outro ele autoriza que cientistas da religião fazem isso. Então, numa citação direta dele da página 220, ele fala: cientista da religião critica na medida em que salienta onde houver retrocessos de um plano superior para um plano inferior. Vamos parar um pouco nessa citação direta. Quem é que classifica o que é superior ou inferior nas religiões?
Ele, europeu, é a Europa que classifica isso? É um europeu branco, pastor protestante que vai classificar se o que é uma religião, por exemplo, islâmica está fazendo é superior ou inferior? Então vejam como é problemático essa questão da crítica da religião. E aqui é um exemplo onde ele está fugindo do agnosticismo metodológico. Ele tem uma defesa do agnosticismo metodológico, mas ele deixa escapar, até porque ainda a categoria não tinha sido trabalhada da forma como ela vai ser trabalhada a partir do século XX, ele está escrevendo isso em século XIX ainda, mas veja que ele deixa escapar algo que vai contra a defesa dele do agnosticismo metodológico. Na medida em que, voltando para a citação, na medida em que ele analisa fatos religiosos que realmente pertencem a um domínio, como artes, filosofia ou política, e fenômenos patológicos, como intelectualismo, sentimentalismo ou moralismo. Novamente, quem é que vai classificar algo como sendo intelectualismo? Quem é que vai classificar algo como sendo sentimentalismo? É o europeu? É ele, pastor evangélico europeu, que vai classificar, por exemplo, se as expressões religiosas indígenas são só sentimentalistas? É ele, pastor evangélico europeu, que vai classificar que os seus concorrentes pentecostais são sentimentalistas em comparação com ele? Então vocês entendem como é muito problemática essa autorização que o Tilly faz sobre a crítica da religião? Não por acaso, já no início do século XX, outros autores dentro da ciência da religião vão abandonar essa noção de crítica da religião, entendendo que crítica da religião não é ciência, e portanto não deveria estar dentro do campo da ciência da religião, mas sim no campo da filosofia, e isso só vai ser resgatado na ciência da religião a partir da década de 90, mais especificamente já no século XXI, a partir da década de 2000, quando a gente tem o que é chamado de um retorno normativo, né, uma virada normativa dentro da ciência da religião, mas essa virada normativa não vai ser feita por esse critério. Vai ser feito muito mais num critério de defesa da laicidade do Estado, vai estar muito mais dentro do campo daquilo que a gente chama de ciência da religião aplicada, do que necessariamente de classificar uma religião como sendo patológica, moralista, sentimentalista, intelectualista, ou superior ou inferior, que é o que o Tilly acaba autorizando no texto dele. Outro momento em que o Tilly deixa vazar que ele é pastor e teólogo é quando ele assume que a ciência da religião pode indiretamente, abre aspas, trazer à luz a superioridade de um culto em relação ao outro, fecha aspas. Ou seja, é aquilo que ele falou na citação anterior, é que a ciência da religião, ao fazer a crítica da religião, pode delimitar que algumas são superiores e outras são inferiores. E isso acontece em grande medida porque ele fala como religioso e como cientista. Aquilo que eu falei que é o que a dissertação de mestrado dos Países Baixos sobre a vida do Tilly comenta. Então, o Tilly ele tem muito uma visão de que a ciência é luz, isso tem muito a ver com o próprio iluminismo, a era das luzes, etc. e tal. Então ele faz essa leitura de que o conhecimento científico é um conhecimento iluminado, mas olha como que ele descreve a religião para dizer que os teólogos não precisam temer cientistas da religião. Isso aqui é uma citação direta do Tilly. Tudo que é bom e verdadeiro, genuíno e bonito, tudo que nos fornece desejos reais e, portanto, saudável para a humanidade, isso tudo são adjetivos que ele dá para a religião. Nunca precisa temer a luz, que é a ciência. Então, ou seja, ele é muito apaixonado pela religião, ele era muito religioso, e embora ele fosse um teólogo diferenciado, que tinha uma preocupação pela empiria, ele nunca abandonou o lado teológico dele. A gente consegue ver isso, às vezes, escapando nos textos dele. É evidente que a qualidade científica dos textos do Tilly, quando comparada com textos teológicos que são estritamente teológicos e que não pretendem dialogar com a ciência, é evidente que a gente consegue estabelecer uma distinção muito clara entre os escritos do Tilly e desses outros teólogos. Mas a gente vai ter cientistas da religião no século XX que vão considerar que o Tilly ainda seria um proto-cientista da religião. Ele estava ainda em vias de. E a gente também tem nos textos do Tilly um problema que foi muito observado em produções do século XIX das Geisteswissenschaften, né, das ciências humanas, que é o problema de buscar a fonte das coisas. Então, eu queria se buscar qual foi a língua primordial, qual é a cultura primordial, qual é a religião primordial. E ele tem essa citação, quanto mais profundo ele, cientista da religião, escava, ou seja, quanto mais ele pesquisa, mais perto ele chega à fonte da religião. Gente, essa busca pela religião original, ou seja, a busca por um substrato ontológico da origem, né, daquilo que origina a religião, ainda que o Tilly não faça isso por um viés necessariamente colonialista, porque ele está acreditando que essa busca é a mente humana, e no texto dele ele diz que os primitivos, né, enfim, esse termo é colonialista, mas que os não civilizados, ele não usa primitivo, né, ele usa não civilizado,
eles teriam a mesma mente que os civilizados, ou seja, os não europeus teriam a mesma mente que os europeus. Então, portanto, ele acredita que esse substrato seria algo intrínseco à mente humana, ao funcionamento da mente humana, que teria algo dentro da nossa mente, da forma como a gente percebe o mundo, que faria seres humanos criarem religião, assim como seres humanos são propícios a criar línguas. Eles não criam a mesma língua, mas faz parte da natureza humana falar. Então, você observa língua falada em todas as culturas humanas. Então, ele acredita que também a mente humana teria essa predisposição a criar a religião, e ele acreditava que quanto mais se estuda a religião, mais próximo desse funcionamento da mente a gente chegaria. Só que isso também foi interpretado dentro da ciência da religião mundial pela perspectiva da fenomenologia, que acreditava que, na verdade, esse substrato é o sagrado. Então, existe algo chamado sagrado, que se você substituir por Deus cristão, continua fazendo sentido igual. Qualquer texto que utilize o sagrado, se você substituir o Deus único, o Deus cristão, o Deus máximo, o Deus universal, o Deus Pai, o texto não perde sentido. Porque essa é uma categoria colonialista, é um pensamento cristocêntrico, e que foi criado por teólogos cristãos, e que é a forma como a fenomenologia tentava responder também essa questão da busca pela religião original. E que é um dos motivos pelos quais a ciência da religião no século XX vai abandonar essa busca, porque considerou que ela era infrutífera e acabava caindo em discursos teológicos que buscavam comprovar que Deus, aqui travestido de o sagrado, disfarçado de o sagrado, seria a fonte de todas as religiões. Então, aquela coisa, mas eu estou estudando, sei lá, vamos falar uma religião que não tenha Deus, estou estudando o budismo Theravada. Não existe a figura de Deus no budismo Theravada. E daí a pessoa começa a escrever, porque é cientista da religião cristã, e começa a querer buscar o sagrado dentro do budismo Theravada. Começa a praticamente arrombar, né, a estuprar o budismo Theravada para encaixar uma categoria que, na verdade, é europeia, colonialista, que está tentando dizer que todas as religiões derivam deste sagrado, que nada mais é do que uma forma não direta de você dizer todas as religiões derivam do Deus Pai, derivam do Deus Criador, que está sendo chamado de Deus Sagrado com S maiúsculo. Motivo pelo qual a gente acaba depois abandonando essa categoria, e a fenomenologia da religião acaba sendo descreditada em âmbito internacional, embora aqui no Brasil ela ainda tenha muitos expoentes, muitas pessoas são simpatizantes da fenomenologia clássica da religião, inclusive citando autores que são abertamente fascistas, como é o caso do Mircea Eliade, e a pessoa depois, inclusive, se considera progressista. O Brasil é muito sui generis, eu acho isso muito sui generis dentro da academia brasileira. Você tem pessoas que são estritamente progressistas, que se identificam como de esquerda, mas amam um autor que era abertamente de extrema-direita fascista e cita ele como principal teórico para o seu estudo sobre religião. É muito interessante, assim, a ciência da religião é muito sui generis mesmo. E daí, voltando para o Tilly, o que ele fala que é o objetivo da ciência da religião? Citação do autor: sujeitar a religião como um fenômeno humano, portanto histórico e psicológico, a uma investigação sem preconceitos, a fim de verificar a forma como ela surge de Clécio, das Verden, quais são seus elementos essenciais e, por fim, compreendê-la. E ele coloca um outro objetivo, mais para frente no texto: investigar e explicar, deseja saber o que é a religião e por que somos religiosos. Esse o porquê somos religiosos tem muito a ver com essa concepção que o Tilly tinha de que a origem das religiões está calcada, está enraizada no cérebro humano, no funcionamento do cérebro humano. Por que que o cérebro humano cria religiões? É mais ou menos isso, se a gente for traduzir essa frase, tá? Mas da frase anterior, eu acho que o mais importante é a gente entender isso. O Tilly entende que o nosso objetivo enquanto cientista da religião é pegar a religião, que para o religioso é manifestação divina, para o religioso é verdade última, a gente limpa isso e localiza ela como um fenômeno humano, localizado na história, com um substrato social. Aqui ele está usando psicológico, mas eu já expliquei para vocês que utilizar psicológico no final do século XIX é geralmente relacionado à psicologia social, então, portanto, histórico e social, e verificar de forma empírica, mas especificamente de forma histórica, o estudo dele é muito histórico, muito pautado nos desenvolvimentos históricos, como é que a religião foi se dando, né? A religião específica que você está estudando, quais são os elementos essenciais dessa religião e, por fim, conseguir descrevê-la, compreendê-la. O Tilly entende a ciência da religião como uma ciência bastante descritiva.
E daí, para responder por que a ciência da religião é ciência, o Tilly dá uma definição de ciência. Uma ampla extensão de domínio, uma unidade que engloba a multiplicidade de fatos que pertencem a esse domínio. Que domínio é esse? O objeto que a gente estuda. Uma conexão interior entre esses fatos que nos permita sujeitá-los a uma classificação cuidadosa e extrair conclusões. Está escrito na tradução do Diney, frúticas, mas eu acredito que deveria ser frutíficas. Eu acho que ele comeu o fi ali, eu acredito que deve ser frutíficas, por isso que eu corrigi aqui, tá? Então, cuidadosa, extrair conclusões frutíficas e, finalmente, a importância dos resultados objetivos e da verdade que o raciocínio revelou sobre os fatos verificados. Então, ou seja, está muito relacionada essa com você ter um objeto. Esse objeto ele pode ser estudado de forma a ser classificado e colocado dentro de uma ordem mais geral de significados, com um certo rigor metodológico que isso possa levar à concepção de ciência. O Cornelis Tilly, ele fala que a ciência da religião é ciência, porque assim como a mente humana cria diversos idiomas que podem ser classificados, também a mente humana cria diversas religiões de diversos períodos históricos que também podem ser classificados enquanto produtos da mente humana. Ou seja, se você considera que a religião ela foi criada por seres humanos e que ela tem uma genealogia, ela tem uma história própria que está traçada no fazer social, e que aqui ele está chamando de psicológico, né? Mas fazer social e histórico da humanidade, então a gente consegue dizer que uma ciência que estuda a religião por esse paradigma, ou seja, que estuda a religião como um fruto da produção cultural humana, ela também pode ser classificada como ciência. E daí ele faz algumas diferenciações entre ciência da religião e teologia. Tentar explicar que a teologia não vai ser destruída. A primeira explicação que ele dá é no sentido de quem entende ciência da religião como ciências no plural. Se nós considerarmos que a ciência da religião são ciências da religião, portanto, destinada a unir todos os estudos que têm a religião como objeto de investigação, e daqui eu estou exemplificando, isso não está no texto original, antropologia da religião, sociologia da religião, filosofia da religião e etc., portanto, a teologia seria mais uma dessas áreas. E ela não seria, a ciência da religião não substituiria a teologia, ela iria englobar, abraçar. O Diney colocou como abraçar, eu acho que o termo melhor seria englobar, ela englobaria a teologia. Só que isso tem um problema, porque pode parecer muito bem no resumo, mas isso é muito pouco prático, além de prejudicar os dois ramos. Além da teologia e da ciência da religião diferirem em espécie, a teologia, historicamente, aqui fechando aspas, depois eu volto para a citação dele, e o Tilly cita isso também no texto, historicamente, a teologia ela não aceita subordinação de outras disciplinas. Tanto não aceita que quando foi proposto a criação da área de avaliação 44 da CAPES, que é a área de ciências da religião e teologia, originalmente a proposta que veio da presidência da Amptecre, que na época era o Flávio Senra, é que a área se chamasse Estudos de Religião, para contemplar tanto a ciência da religião quanto a teologia. E os cursos de teologia não aceitaram. Se não aparecesse esse termo teologia nominalmente no nome da área, que eles não iriam aceitar. Então, se você entende, são ciências da religião, e daí, claro, tinha uma noção de ciência que engloba filosofia também, então, portanto, filosofia da religião e teologia estariam dentro dessas ciências da religião. Pode parecer muito bonito no papel, na prática isso não acontece. A teologia não se submete a esse tipo de coisa. Isso acaba enfraquecendo os dois campos, de acordo com o Tilly, e que também a ciência da religião e a teologia diferem em espécie. Voltando para a citação direta dele. Existem tantas teologias quanto forem as religiões éticas ou que seus devotos consideram religiões reveladas, mas há apenas uma ciência da religião. Gente, negrito, destaque, o que o pai da disciplina está falando? Há apenas uma ciência da religião. Há apenas uma ciência da religião. Não são ciências da religião. Há apenas uma ciência da religião. Embora, como outras ciências, a gente possa ter escolas diferentes. Vocês precisam gravar, tatuem na testa, há apenas uma ciência da religião. Esse discursinho mequetrefe de que são ciências da religião só serve para justificar a contratação de professor que não é formado na área no lugar de vocês.
porque vocês vão ter doutorado no futuro, isso se já não forem doutores em ciência da religião, não vão conseguir virar professores porque são ciências da religião, então é melhor ter um professor antropólogo, outro sociólogo, outro historiador, outro filósofo, e você que é formado na área vai continuar desempregado. É importante atentar sobre isso, tá? E por fim, então, o que é a definição do Tilly sobre ciência da religião? Quis dar toda essa contextualizada para que a gente consiga, então, chegar na definição do Tilly. Então, ele fala que é uma ciência da investigação dos fenômenos religiosos, não é um credo filosófico, um sistema dogmático do que é comumente chamado de teologia natural, ou uma filosofia com um tom religioso, e ainda menos uma filosofia em relação ao próprio Deus. Tudo isso está além do seu domínio, tudo isso cruza a fronteira do agnosticismo metodológico, não é parte da ciência da religião. Estes assuntos são deixados para teólogos, para metafísicos. Na verdade, ciência da religião é literalmente a filosofia da religião, e eu deixei em negrito aqui, de acordo com o uso atual desse termo. E qual é o uso atual desse termo? Não é o que hoje a gente chama de filosofia da religião, de acordo com as exigências da ciência em seu atual estado de desenvolvimento. O Tilly, ele muitas vezes escreve filosofia da religião, e a palavra filosofia, aliás, ele utiliza no termo dele, muito tentando intuir o que a gente hoje chama de ciências humanas. Então, quando ele fala filosofia da religião, ele não está falando na filosofia do medieval, entendeu? Dos santos padres teólogos, não é disso que ele está falando. O que ele está chamando aqui de literalmente a filosofia da religião, essa palavra filosofia está querendo dizer uma forma de ciências humanas da religião. Então é uma ciência humana, né, uma humanidade sobre religião.